Bem, vamos lá então. Bom, meus alunos, nossa aula de hoje vai ser sobre eletrostática, né? A eletrostática já é assunto do terceiro ano e vai tratar basicamente de todas as relações que existem entre cargas elétricas, correto? Na verdade, todos os fenômenos associados à carga elétrica. E aí, aquela situação, carga elétrica, ela, assim, não tem uma definição propriamente dita, né? A carga elétrica é algo intrínseco da matéria. Sabe que a matéria é formada vamos começar, né, por órgãos são formados por tecidos formados por moléculas por átomos, os átomos, prótons, nêutrons e elétrons. E esses elementos, prótons, nêutrons e elétrons, possuem intrinsecamente uma carga, correto? Assim como massa, assim como spin, algo associado a eles. Eles têm essa ideia, correto? É associado a essa carga que eles possuem, você pode fazer uma abordagem para o corpo como um todo, tá certo isso? Bom, quando a gente fala especificamente de prótons, nêutrons e elétrons, é importante lembrar que definiu-se as cargas, descobriu-se o valor das suas cargas, correto isso? De tal modo que, nesse caso, quando você fala especificamente dos prótons, você tem aqui para escrever aqui, quando você fala especificamente dos prótons, né, é importante você lembrar que você tem partículas com cargas positivas, elétrons, partículas com cargas negativas e nêutrons com carga nula. São nêutrons, né? Agora, uma coisa interessante é que esses prótons, nêutrons e elétrons têm essas cargas porque eles são formados por subpartículas que também têm carga. Então, você tem algo criado a partir de determinados elementos que já possuem carga. Tá certo? Por isso que a gente diz que não tem uma definição propriamente dita. Os elementos já têm essa carga, algo intrínseco a eles, como eu dei exemplo, massa e o spin, tá certo? Bom, é importante lembrar que, com relação a isso, é o próton elétron que tem carga diferente de zero, os nêutrons têm carga nula, o valor da carga foi determinado, essa carga associada ao elemento próton e elétron, não esquece, tem uma simbologia que é vazia e tem um nome, qual é o nome? Carga elementar. Tá certo? A unidade associada à carga é o coulomb, o cesão. Qual é o valor da carga elementar? Carga do próton, carga do elétron, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tá certo? Aí, como foi dito anteriormente, né, a unidade associada à carga foi dada em homenagem a Charles Auguste Coulomb, né, que era um físico engenheiro francês, correto? O que descobriu-se com o passar dos anos do estudo feito na física? Que a carga elétrica associada ao próton elétron tem o mesmo valor, correto? 1,6 vezes menos 19, só que se for próton a carga é positiva, você vai para a carga negativa. Ainda está importante que isso tem que acontecer para que o corpo como um todo atinja a neutralidade. É importante que tenha o mesmo valor, para que o corpo atinja a neutralidade. Agora, tem o mesmo valor, mas não tem a mesma massa. Correto isso? Tem o mesmo valor, mas não tem a mesma massa. Isso é importante não esquecer, tá bom? Não esquece isso. Um detalhe importante para vocês é que, associado a eles, prótons e elétrons, você tem a carga, que nós chamamos de carga total do corpo. Carga total do corpo é um Qzão e vai estar associada ao que existe de desequilíbrio no corpo. O desequilíbrio entre prótons e elétrons. Os prótons têm carga, os elétrons também têm carga. O desequilíbrio entre eles faz com que o corpo todo adquira carga. Tá certo isso? Como é que se calcula essa carga? N vezes E. Tá certo isso? Como é que se calcula essa carga? N vezes E. Tudo bem? N, o que seria o N? O número de prótons ou elétrons de excesso. Aqui, basicamente, é o elétron, correto? É o elétron que vai dar carga. Então, você associa o valor da carga do corpo ao número de elétrons que ele tem a mais ou a menos em relação aos prótons. Com isso, você pode ter carga do corpo positiva ou negativa. Positiva, se o número de elétrons é menor que o número de prótons, negativa, se o número de elétrons é maior, e a carga pode ser zero, desde que o número de prótons e elétrons seja o mesmo. Se a carga é negativa, você diz que ele ganhou ou tem excesso de elétrons. Se a carga é positiva, você diz que ele perdeu ou está com falta de elétrons. Se o corpo é neutro, descarregado, o número de prótons e elétrons são os mesmos, certo? Não esqueça isso. Tudo bem?
Uma das coisas importantes nessa questão da carga é a ideia de atração e repulsão. Tá? Todo mundo sabe, duas cargas com sinal oposto se atraem, duas cargas com o mesmo sinal se repelem. Isso é coisa simples, todo mundo conhece. Tá certo? Uma outra coisa importante para vocês, dentro do estudo, é a questão